Olá pessoal, tudo bem com vocês? Andei um pouco ausente aí esses dias, né? Bastante dias aí. A gente estava aí numa maratona de vídeos sobre astrologia e aconteceu algumas coisas no meio do caminho e eu tive que me ausentar um pouco para resolver algumas situações. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje, gente, eu não sei nem direito o nome do título que eu vou colocar. Nem me preparei direito aqui para fazer esse vídeo, mas eu resolvi ser espontânea, falar o que vem do coração neste momento tão significativo. Eu creio que muitas pessoas estão passando experiências, vivências, não vou nem dizer desafios, né? Porque tudo que a gente passa é para aprendizado, né? Até aquilo que a gente considera ruim, é tudo aprendizado. O que a gente pode extrair daquela vivência e sempre olhar com amor, olhar para o lado luz da experiência, embora seja às vezes difícil. E é esse exercício que eu venho trazer aqui para nós fazermos juntos, porque eu também estou inserida nisso. Estou passando por um momento bastante complicado, mas eu preciso extrair qual o aprendizado disso tudo e o que eu posso fazer para contribuir, para modificar, para ressignificar, porque tudo que acontece no nosso planeta, gente, a gente não pode ficar numa atitude assim passiva, no sentido de que a gente tem a esperança que tudo mude, a gente quer mudar a forma do trabalho, da educação, da saúde, e a gente fica esperando que o outro faça, que o presidente faça, que alguém faça. Sim, os nossos representantes estão ali na ponta, né, representando o povo para que tudo possa acontecer. Mas cada um de nós precisa ter a ação positiva da transformação. É aí que entra cada contribuição, né? Sabe aquele ditado de uma andorinha só não faz milagre? Então a gente precisa de unir forças, né? Nós chegamos num patamar de polarização extrema. Nós vimos aí pela própria política, a polarização de ambos os lados. Foi esticada uma linha bem comprida e a tensão ali, cada um puxando para um lado. E o que a gente aprende com isso? Que os extremos não nos levam a nada. A gente precisa chegar ao equilíbrio. Todos os extremos têm o lado luz e sombra. Tanto um lado, falando de política e de tudo na nossa vida. Todos os extremos, por isso que fala são polaridades, não são coisas assim benéficas. Por quê? Porque as extremidades, tudo que é extremo é muito... A pessoa bota muita energia e se polariza e traz contenda, traz conflito, né? Quando a gente pega o lado luz das polaridades e chega ao equilíbrio, é onde acontece a harmonia. Então, em todas as áreas da vida, seja política, seja saúde, seja educação, seja nossa vida pessoal, polarizar só causa conflito. Nós precisamos sim olhar para os pontos positivos daquela posição. Vou dar um exemplo aqui. Vou trazer até a astrologia. Todo signo tem um lado luz e sombra. Todo planeta tem um lado luz e sombra. Então o que a gente precisa fazer para alcançar o equilíbrio? Que é até o que é ensinado entre os nossos nodos lunares, nodo sul e nodo norte. A gente não pode polarizar nem o sul nem o norte. A gente precisa chegar a um acordo. E por que eu estou trazendo toda essa introdução aqui, gente? Olha, eu passei por situações na área do trabalho, na área da educação e agora na área da saúde. Eu fui colocada em situações para que eu pudesse observar como funciona aquilo tudo lá dentro mesmo. Não é de fora, é vivenciando. Então, tem vezes que a gente é colocado em situações para que a gente possa ver de perto o que está acontecendo, né? Então, durante a pandemia, todos nós vivenciamos a parte do trabalho, de como a gente ia ressignificar essa área tendo que ficar em casa. Então houve muitas modificações.
As pessoas passaram a fazer reuniões online, né? Tudo que era através de papel, memorando, ofício, teve que ser reinventado e fazer através dos computadores, né? Memorandos digitais e tudo mais. Tudo teve que se adaptar e com isso houve um avanço. Então, por vezes, quando a gente não avança pelo amor, acontece a dor para fazer a humanidade caminhar para frente. Então a gente já estava num patamar onde não dava mais para ficar daquela forma, né? As árvores até agradecem, porque acabou muito com essa coisa do papel, de tudo ser impresso, agora tudo está online, né? Então com isso a gente ajudou um pouco a natureza também, né? Muito. E também agilizou as coisas, acabando com a burocracia, as coisas ficaram mais leves, mais fáceis, acabando com filas. Então, às vezes, acontece um desconforto para que a humanidade acorde e avance, procure outras alternativas para ter uma qualidade de vida. E nem sempre a humanidade faz isso voluntariamente, às vezes tem que ter um empurrão para que a gente caminhe. Sei que tem algumas pessoas que não vão assim concordar, mas também está tudo certo, gente. Olha, cada um passa a sua vivência, a sua experiência de acordo com o grau de compreensão, com o grau da sua evolução e está tudo certo. E eu gostaria também de falar de uma outra área que é a educação. Eu venho trazendo aí alguns vídeos falando dos adolescentes, né? Eu falei sobre a teoria dos setênios, tudo isso para poder compreender tudo o que está acontecendo nas escolas. E é interessante que eu fui colocada nos dois lados da situação. Eu trabalho numa escola onde eu lido com as vivências dos alunos, assim dizendo, como se eu posso dizer, eu sei do que ocorre dentro da escola, dos conflitos que acontecem lá dentro, das dificuldades dos professores e das dificuldades dos alunos. Eu consigo ver os dois lados. Os alunos estão passando muita dificuldade nessa volta às aulas depois de uma pandemia. Eles estão muito agitados, tem acontecido muitos bullying, isso está ativando alguns gatilhos de memórias inconscientes e as crianças não estão sabendo lidar. Gente, eu falo tudo isso com muita propriedade, que eu não só vivenciei isso nas escolas, vendo os alunos, vendo os professores, como eu vivenciei na minha própria família, os adolescentes, o que eles passaram. Então eu tenho a visão de quem trabalha numa escola e de mãe de aluno e de tia de aluno e de alguma influência de algum parente próximo. Então eu posso ter um olhar mais holístico para a situação toda. Porque o professor que trabalha numa escola, ele tem a visão daquele aluno, mas não sabe o que tem por trás dos panos, como é a vivência daquele aluno na família, né? Então eu pude ter uma visão tão ampla de abraçar tudo e ver o quanto a gente precisa mudar na educação. Precisa haver uma mudança muito significativa. E aí é onde eu entro novamente de sair das polarizações. É claro que não vamos ficar totalmente nas aulas online, né, que foi o que aconteceu durante a pandemia. Tiveram que adaptar a forma de ensino. E também não dá para ficar totalmente presencial, gente. Precisa haver o caminho do meio. As crianças não estão aguentando essa fase presencial, como quiseram reimplantar o antigo. Não dá para vivenciar mais o que era antigo. O antigo ficou para trás. A gente precisa caminhar para frente. O ensino não pode ficar a mesma coisa que era antes. Lembrando que não precisa ser a polaridade. Vamos pensar em formas de um caminho do meio. Eu não sei quem está me ouvindo aí. Se vocês puderem, vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que puderem. Tanto pessoas da área da educação, da área da saúde, que eu ainda vou falar aqui da área da saúde. Muitos professores, diretores, pais de alunos precisam tomar ciência disso. O que está acontecendo com o seu filho aí, que você tem recebido, tem sido chamado na escola para conversar sobre o seu filho, se ele não está se adaptando, se está com notas baixas, ou se tem tido bullying, todas essas coisas, observe. O problema não é pontual, não é só com seu filho. E eu posso dizer isso está geral.
E aí, as crianças que não sabem lidar com isso, elas vão externalizar isso através da agressividade. É a única forma de expressão que elas conhecem. Até porque aprendem isso. Aprendem que para se defender tem que ser com agressividade e não precisa. Então é todo um trabalho, tanto interno nas famílias quanto nas escolas, para alcançar esse equilíbrio. Precisa mudar a forma da educação. Todos precisam prestar atenção nisso. E agora eu vou falar um pouco sobre a área da saúde também, que eu tive que vivenciar para eu saber de perto o que acontece. E para a gente saber, a gente às vezes é colocado em situações para que a gente possa ter empatia. Esses dias que eu andei aqui afastada, eu estou passando por um problema bem difícil em família. E aí eu pude ver de perto o que acontece na área da saúde. Porque a gente está sempre correndo, fazendo nossas coisas, trabalhando, cuidando da família, cuidando dos filhos, e a gente não vê as outras áreas, até porque a gente não está passando por aquelas áreas, então não nos afeta, e aí a gente não se mexe, até que a gente é colocado numa situação para que a gente olhe também. A área da saúde também precisa mudar urgentemente. Eu, como venho trabalhando já há uns 6, 7 anos, com terapias holísticas, seja cromoterapia, reiki, óleos essenciais, enfim, tantas terapias que eu tenho até um e-book falando sobre as terapias holísticas que a gente pode até fazer em casa mesmo com os nossos familiares para aliviar certos sintomas, certas dificuldades que a gente consegue aliviar sem precisar de medicamentos. E o que eu venho trazer aqui de novo na área da saúde? Sair da polarização. Não ficar somente na medicina tradicional e nem somente na alternativa. Nós precisamos utilizar esses dois conhecimentos e chegar ao equilíbrio. Gente, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. Há 20 dias eu tenho frequentado a área do CTI de um hospital diariamente, acompanhando um paciente. Gente, é muito triste, é muito triste. Agradeço aos profissionais da saúde que estão fazendo a parte dele. A parte da medicina tradicional está tudo bem. Mas a gente vê que está faltando alguma coisa. Quando a gente vê aquele paciente naquela sala fria no sentido de assim, não tem um acolhimento. Sabe, é só aparelho para todo lado, aquela coisa muito fria. E até os próprios profissionais, eles acabam sendo um pouco frios, porque tem que lidar com aquilo a todo momento e se envolver emocionalmente também é complicado. A gente entende tudo isso, mas o paciente precisa de um acolhimento melhor. E ao vivenciar tudo aquilo ali, eu fiquei olhando para aquela sala tão triste, sabe? De ver, podia ter uma cromoterapia ali, umas luzes para ajudar no restabelecimento da pessoa. Gente, eu sei que a cromoterapia funciona, ajuda muito. Eu tive muitas experiências com a cromoterapia. Eu tô perdendo até a voz aqui. Eu precisava compartilhar tudo isso com vocês, porque eu estou vivenciando isso de perto. Eu vejo como é triste uma pessoa que precisa de ajuda, que está ali sem poder fazer nada, está totalmente dependente das pessoas ali no externo, do seu entorno, e não tem esse acolhimento. No CTI, por exemplo, que você não pode nem ficar com um acompanhante, não tem nada que faça a pessoa se sentir melhor. Como que a pessoa vai se restabelecer? Tudo isso precisa ser pensado. Até para que a pessoa se restabelecendo mais rápido, desocupe o lugar para quem chegar em alguma emergência e ser tratado. Isso tudo vai avançar a ciência. Então a gente chegou num ápice onde a medicina está muito triste. Pessoas que pagam plano de saúde em filas quilométricas. Quem paga plano está a mesma coisa de quem não paga, com a diferença que gasta o dinheiro para pagar. Mas o atendimento está tão péssimo quanto. Então, a gente precisa acordar. O que está acontecendo, gente? Os profissionais, eu penso assim, os profissionais da área de saúde, eles precisam também aprender essas medicinas alternativas.
seja a medicina chinesa, o reiki, a cromoterapia, as medicinas com florais, a aromaterapia, a musicoterapia. Gente, olha como é importante a musicoterapia no restabelecimento dos pacientes. A gente precisa acordar e inovar. O que mais precisa acontecer para que a gente seja levado para frente? Mais uma pandemia? Mais coisas graves para que a gente possa se mexer? A gente precisa ver que não é o outro, esperar que o outro faça alguma coisa. Eu lá dentro daquele hospital, gente, eu queria fazer alguma coisa. Eu falei com a enfermeira, vocês não tem como colocar uma lanterna aqui nessa sala com a cor verde ou azul? Vocês não podem colocar uma música suave de Beethoven, de Bach, de Mozart, que tenha compatibilidade no restabelecimento das células? A gente não pode, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu plantei uma semente naquela enfermeira e ela disse que ia conversar com os médicos do que poderia ser feito. A gente precisa se mexer, precisa abrir a boca, precisa fazer algo. E assim, uma pessoa sozinha não consegue, mas a gente unida, a gente consegue. Se a gente se mobilizar, de fazer as pessoas acordarem, de transformar, vamos avançar, unir conhecimentos, unir o conhecimento de uma saúde tradicional, né, da medicina tradicional com a medicina alternativa que tem trazido tantos benefícios. Vamos unir tudo isso para que a gente possa avançar, para que a cura possa chegar. Gente, eu resolvi compartilhar isso através de um vídeo porque é a maneira mais rápida de isso chegar às pessoas, porque eu falo com as pessoas que estão próximas a mim, de uma a uma, mas a internet também colabora muito com isso, para que a gente possa propagar e compartilhar mais, para a gente unir forças, para mudar. Nós já estamos numa energia, que todos falam aí, de quinta dimensão. Não sei se você que está me ouvindo aí, você sabe do que se trata isso. Mas essa energia, ela vai nos impulsionar para frente, quer a gente queira, quer não. E a gente precisa se adaptar a isso. E o que é essa energia? É mais luz, não só em relação ao conhecimento, mas é amplitude da nossa consciência. E quanto mais a gente amplia a consciência, mais a gente avança. Não podemos ficar estagnados na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho. Vamos pensar nisso, gente. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham e peço que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente possa alcançar muitas pessoas que possam ter influência nessas áreas e fazer algo para mudar, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.